Aloha, galera! Mais um MusaCast, o primeiro de 2025, hoje com Jorge Rupsel, contando as histórias desde os primórdios do surf, da década de 60 até os dias de hoje, com as canoas havaianas. Não é isso aí, Lapão? É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever, dar o seu like pra gente chegar lá no YouTube, hein? Olha, estamos aqui com a lenda Jorge Rupsel, um dos pioneiros do surf baiano, mas não é pioneiro igual a gente, é pioneiro de verdade. Junto com Jairo Zollinger, foram os dois primeiros caras a fabricar madeirite em Salvador, a tentar transformar um madeirite numa prancha, né? E ele vai contar toda a história dele aqui, como foi o lado dele. A gente já ouviu o lado de Jairo Zollinger, né? E a gente já viu que o pessoal só ficava mais na sua praia. O pessoal da Ribeira, o pessoal lá da Cidade Baixa, que era o Jairo Zollinger e sua turma, não só faziam os madeirites deles lá e vendiam na Casa Praia lá da Rua Chile, como só surfavam no Corsário, porque já eram de maior, já tinham passado no vestibular, botava 4, 5 num carro e ia lá pro Corsário surfar, porque era uma das melhores praias para surfar, mais aberta, mais fácil de chegar, não tinha que carregar a prancha como nos lugares, chegar na paciência, arrumar onde parar, carregar a prancha lá para baixo. Dividir a prancha com um amigo para poder carregar. No mínimo, 2, 3, né? O pessoal da Graça vinha com 4 pessoas, mas Rupsel junto com Câmara, Beto, Fadu, foram os caras que eu vi primeiro surfando na Praia da Onda, na Paciência, na Torrefação, quando eu ainda nem de isopor pegava. Então eu acho que em vários setores de Salvador, né, um cara ou dois na Pituba, essa galera do Rio Vermelho, depois em 67 veio o Catarino, já na Pituba tinha Alex, um Avena, entendeu? Fernandez. Um Fernandez, o Doge e tal. Tinha uma galera de lá que surfou também. Mas o pessoal do madeirite foi especial, foi muito pouca gente que realmente surfou com madeirite, né? O madeirite era o pessoal que eu conheço do Rio Vermelho. Era eu, Câmara, Chiquita e o Beto. Que a gente, nenhum de nós Fadu. Tínhamos carro. Fadu nessa época ainda não estava no madeirite. Fadu entrou na fibra de vidro. Fadu já entrou então comprando a primeira Rati. A primeira Rati, exatamente. A primeira Rati foi dele. Se eu não me engano era uma Rati preta, não. Branca com desenhos vermelhos. Que terminou sendo comprada pelo pai de Fredão. Pelo pai do Fredão. Continuou com essa prancha, né? Então nós vamos saber aqui muita história. Os únicos caras que eu me lembro da época realmente de Rupsel são os Miller, que a gente não viu surfar, mas que contam que faziam parte da turma lá do Corsário, né? Junto com Luiz Couto, com Jairo Zollinger Júnior, a turma deles lá de baixo, né? E o Daniel Brigante, que era da Graça e que vinha com Tico e Zé Protó pra surfar ou no Barravento, ali do lado esquerdo da barra, onde neguinho surfava, ou na Praia da Onda e Paciência. Né? E parece, né? Eu conversando com o Jorge em casa, ele disse que a prancha do Daniel Brigante, quem terminou comprando foi Câmara. Foi Câmara, exatamente. Foi Câmara. Eu achava que tinha ficado com o irmão de Buga, Tico, que morava pertinho dele e era parceiro de descer pra praia. Foi Câmara quem primeiro pegou na mão do Brigante. Que já era fibra. Sim, era uma Baititã Aí. de 9 pés. Uma Baititã de 9 pés que o pai dele trazia nas viagens que ele fazia. Era uma prancha francesa. Era um francês também. Eu também sou descendente de francês. Fredão Tombon é descendente de francês. Sérgio Salenave é descendente de francês. E por causa disso a gente se conhecia quando pequeno e surfava junto. Mas eu assisti Jorge da varanda de minha casa com 10, 11 anos, ainda antes de eu surfar. Eu já via ele no madeirite e a gente já descia para tentar dar uma pegada ou pedir emprestado de vez em quando. Então, Jorge,
que, para nossa felicidade, está de volta na Bahia, fazendo os trabalhos dele, as canoas, os remos inacreditáveis, para quem não conhece, os remos Hupsel. Vai voltar a trabalhar aqui na Bahia, junto com o nosso amigo Pitoloceu, e que também vamos entrevistar aqui, e vai contar um pouco dessa história. Então, Jorge, como foi o comecinho lá na Paciência? Depois de nós termos visto 2 gringos surfar na Praia da Paciência... Não. Antes que a história do Madeirite. Do Madeirite. Então a gente teve conhecimento do que era o surf, que até então nós do Rio Vermelho não sabíamos o que era. Aí o Beto que morava no Parque Cruz, o pai dele sempre viajava, trouxe do Rio uma Madeirite. Daí então eu vi que era viável fazer uma. Chamei o Chiquita e o Beto pra gente fazer uma parceria e começar a fabricar as pranchas a partir dessa que o pai do Beto trouxe. Fizemos três ou 4 que eram feitas de madeirite, colado 2 compensados com paralelepípedos da rua e cola cascofê. Eu me lembro que uma dificuldade grande era você dar a curvatura, né, do bico. Sim, mas aí a gente perguntando aqui, perguntando ali, colando 2 compensados, botando um apoio embaixo da ponta e botando bastante peso em cima. Quando a cola secava, ficava o formato com aquela envergadura do bico. Exatamente. A quilha era também de compensado, presa com 2 parafusos, né? E vela nela para não escorregar. Vela nela. Foram as primeiras que nós fizemos. E assim nós surfamos por um bom tempo. Você lembra o ano, assim, mais ou menos, que você construiu da primeira prancha de madeira? 66. É isso aí. Eu vou lhe dizer, quer dizer, você está... Eu vejo bem claro, eu posso, são muitos anos, posso estar equivocado, enganado. A gente pode se enganar por 1 ou 2 anos, mas... Esse ano aí cola exatamente com o que a gente está falando. Exatamente, porque... Que a gente viu eles no Madeirite 66, 67, de 65 a 67, vamos dizer. Isso. A gente viu os primeiros Madeirite, né? E eu comecei no isopor em 67. E eu comecei no com isopor... Com 10 anos de idade. Eu comecei no isopor em 66, entre 66 e 67. Me lembro de você na Planonda. Eu, Fredão, Jairo... Isso, Beto, Tó, Izan, todo mundo tinha a turma ali da paciência, exatamente. Me Antes lembro. do Planonda, você chegava com a Madeirite, aí todo mundo já... A gente na Madeirite ficava um pouco mais longe, que tinha uma laje. Pedra ali. E vocês ficavam mais do lado direito da praia. E eventualmente você pegava e botava um da gente na prancha e empurrava. Porque aquilo era uma novidade naquela época. Aí assim... E a gente via sempre, com você, tava Chiquita, ela tava colado sempre com você, Chiquita, Beto, o Câmera. E Câmara. Era nós 3. Aí... Agora esse período de Madeirite durou quanto tempo até a sua primeira prancha de fibra? Você tem alguma... 2 anos. Uns 2 anos, né? 2 anos. Mais ou menos. Porque você fabricou pranchas, você vendeu pranchas. Não foi isso? Exatamente. Mas do meu tempo de Madeirite até eu ter uma prancha de fibra, que minha primeira prancha de fibra foi uma prancha de 9 pés, uma prancha havaiana da Gregnol. Muito pesado. Essa prancha você... Eu ganhei de presente de um amigo que tinha chegado do Rio ou dos Estados Unidos. Como ele não surfava,
tinha prancha, mas não surfava. E Foi sempre... Eduardo do IS, não? Exatamente, Né? ele mesmo. Eu tinha uma lembrança... Eduardo Tanuri? Eduardo, ele era dono do IS, que fazia as ele viagens. Isso, ele tinha chegado dos Estados Unidos, trouxe essa prancha, lembro, mas não surfava. Eu sempre, cara de pau, né, pedi emprestado. Toda vez que tava na praia, eu pedi. Até um dia que ele disse, fica pra você que eu não pego onda mesmo. E nessa mesma época que você conseguiu essa prancha de fibra, aí logo em seguida também, Carlos Câmara. Aí o Câmara comprou essa do Daniel Brigante. Daniel Brigante. Depois apareceu o Fadu, que comprou A primeira Rati. Quer dizer, de pranchas de fibra do Rio Vermelho só tinham essas. E a Glasspack do pai de E Fredão. a Glasspack que o pai de Pierre Fredão. Tombon comprou uma pra ele. Mas aí já foi em 2 anos, 1 ano depois que a gente tava surfando. 67, por aí. Por aí, 67. A conta é mais ou menos essa. Foi isso aí. É isso mesmo. Entendeu? Porque- Quando Zé Alberto me disse, olha lá, eu comecei a surfar em 67. Aí eu fiz, não é possível, porque quando eu vi Zé Alberto surfando, já em 68, 69, ele já surfava pra cacete. É. Ele já era fera. surfava E eu muito pensei, bem. não pode ter sido 67, porque eu já pegava isopor desde não sei quando, e aí eu vi que não. Quando eu peguei aquela foto minha, eu, Américo e Sérgio Salenave, ainda na escolinha do parque, que foi quando eu vi você e Na torrefação. Isso. Já era 68, era final de 68 a foto da gente, jogando bola com o time do São Paulo. Você agora lembrou agora que a gente quer falar. Conte essa história aí da primeira vez que a torrefação foi surfada. Porque você foi É uma pioneiro, história. você, Roberto Fadu e Carlos Câmara. É. A gente sempre passava por ali e começamos a notar as ondulações. Passamos quase uma semana olhando o tamanho das ondas, se era perigoso, se não era. Porque de vez em quando, também na paciência, davam umas bombas grandes. Não sei se você lembra. Lembra, gente. E a gente foi notar isso também na torrefação. Ficamos estudando uma semana como é que a gente ia entrar, porque aquela onda tinha uma característica. Ela vinha direita, esquerda, se encontrava e fechava no meio. Né? Como é que a gente ia surfar aquilo? E depois de uma semana olhando tudo, descobrimos uma maneira de entrar. E aconteceu o primeiro dia, entra nós 3, longe mesmo. Que dava onda, as ondas ali eram longe. Então estamos nós 3 surfando, de repente a gente olha para a estrada, para a balustrada, para a rua, para a pista. Estava lotada de gente, lotada. Os carros tudo parado, Carro olha. de bombeiro, carro de polícia, tudo que podia acontecer, todo mundo lá. Inclusive a minha mãe e a mãe do Câmara também foram parar lá. Eu me lembro. O Rio Vermelho parou. Ninguém sabia Parou. o que era, que tinham O que tá 3 acontecendo? malucos. Pensava que era alguém que tinha morrido afogado, algum afogamento, alguma coisa Ninguém assim. sabia o que era, 3 malucos Tinha lá 3 embaixo. caras lá embaixo, no meio das ondas, aquelas ondas gigantes. 3 malucos. Então, na hora que a gente saiu, foi saindo, foi tomando bolacha das mães, né? Tomando bolacha. Eu lembro e, bem pô, porque eu me lembro desse dia. Eu, Salenave e Américo, saiu todo mundo da aula. Quando acabou a aula, meio-dia, eu não me lembro qual foi o horário, ou quando a gente chegou para a aula de 1h30, ou o que for, eu me lembro, nós todos olhando e, cacete, quem são aqueles caras que estão ali, na entendeu? época lá, era a melhor onda que tinha em Salvador. Disparado. Melhor surfar, a onda mais longa, a onda Disparado. maior. Olha, com certeza, se fosse hoje, um acontecimento desse, fosse hoje, ia bombar a internet assim. Mas ia ser igual o Banco de Santo Antônio quando quebra agora. Ia ser igual. Foi muito bom E mesmo. Neguinho, quando ele diz que levou dias olhando pra cair, é porque, pelo que eu me lembro, tinha bem mais pedra na frente ali. Tinha. Hoje em dia tem uma prainha que Não, você tinha praia. anda na areia, né?
ou você pula facilmente, ou o mar era muito grande porque jogava água lá do outro lado da rua. Na Torrefação tinha uma praia, sempre tinha uma prainha pequenininha. Mas muito do lado direito. Mas cheio ela de desaparecia, pedra. era pequena e curta. E quando a maré estava baixa, aparecia. Só que no inverno, a onda ia ali, batia na balustrada, ia até a balustrada e várias vezes derrubava a balustrada. Não tinha praia, eram blocos de pedra para conter as ondas, exatamente. Mesmo, várias vezes eu vi. Derrubava. As ondas batiam e molhavam todo mundo que passava, os ficava, carros, tudo. Eu me lembro disso. E essa onda fui embora de Salvador quando eu estive aqui em 86. Não, peraí. Você foi embora para Salvador em 71. 71. Você foi embora. Eu fui embora. Aí eu me lembro, a gente conversou também, que você foi para Santa Catarina, não é isso? Eu fui para o Rio. E depois fui para Santa Catarina. Fiquei um ano no Rio. Depois do Rio fui para Florianópolis. Pois isso. Aí quando você chegou lá, você teve a visita de... Conte a história com o Jorge Luiz. Deixa eu só dar uma quebra aqui. Você disse que 71 foi para o Rio, mas o seu Gabriel só foi início de final de 72 para o Rio. Ficou aqui fazendo Ficou aqui, né? Exatamente. Porque final de 72 para 73, que eu me lembro que ele foi, porque a gente ficou quase 8 meses sem ninguém fazendo prancha aqui, quando eu comecei a fazer com a música em 73. Porque você que fazia foi embora para Santa Catarina, que é quem tinha know-how. Eu fui pro Rio, né? Aí em 72, eu fui para Florianópolis, Não, mas eu me lembro porque a gente em 72 para 73, seu Gabriel já indo embora, a gente indo procurar você para saber como se usava a resina e a musa não tinha nem começado ainda. Entendeu? Fredão conta essa história. Não, Lapo veio aqui com o pessoal da Musa, querendo saber onde era a casa de Rupsel, porque eles queriam fazer uma resina e não acertava fazer a resina. Entendeu? Então eu achei que era um pouquinho mais para 73, mas não. Não me lembro. Eu em 71 fui embora. Não foi nem pelo Sul, foi que eu tava namorando uma garota que era do Rio, ela foi embora, eu fui atrás junto. E nessa, aí você foi para Santa Catarina e recebeu a visita de Jorge Luiz. Aí eu montei uma fábrica na ilha, fiz muitas pranchas lá, montei uma loja também, a primeira loja, inclusive, de uma surf house lá em Floripa. Outros caras já faziam prancha em Floripa? Olha, chegou ao meu conhecimento de que tinha um cara em Tubarão que fazia. Mas você não conheceu? Eu não conheci, eu conhecer ele muito tempo depois, né? Porque eu já vi vários caras de Santa Catarina dizendo que você foi o pioneiro. Foi quem levou as primeiras pranchas, quem fez as primeiras pranchas e quem abriu a primeira loja, não é isso? Era em Floripa? Floripa mesmo. Deixa eu te contar uma quando eu cheguei lá. Eu não vou citar nomes. Eu, andando na rua, vi um Fusquinha com 3 pranchas em cima. Porra, eu querendo pegar onda pra saber, parei os caras. E aí? Tudo bom? Tudo bom. São surfistas? Pega onda? Não, isso é só pra pegar mulher aqui mesmo. Porque os surfistas que andavam lá, era no inverno e no verão. O pessoal vinha do Rio e de São Paulo, passava o inverno ou verão e ia embora, né? E deixavam e tinha muitos uruguaios. E o verão dava onda, porque eu me lembro que os baianos iam no verão. Porque Floripa tem um negócio interessante, dependendo do vento, tem a praia certa de dar onda. E tinha muito também uruguaio. Ô Jorge, voltando ao assunto, a respeito do seu contato com Jorge Luiz. Jorge Luiz, que ele teve lá. Jorge Luiz era meu amigo desde a década de 1961. Jorge Luiz, a gente está falando de Jorge Luiz, o da JL Moraes. Da fábrica de prancha Ratia. O Shaper. Desde os 10 anos de idade? Nós estudávamos, 11 anos. Nós fizemos, curso de admissão e fomos estudar
Conheci ele no Manuel Devoto. Fizemos uma Escola de Clay amizade. também. Fizemos uma amizade e dali, depois de muito tempo, tivemos alguma coisa em comum, que era o surf, né? Que era o surf. O pai dele, eu já estava fazendo minhas pranchas de madeirite. Depois de algum tempo, o pai dele começou a fazer prancha também na Maralina, né? As Prancha, Rati as Surfboards. exatamente. Me lembro que muito, naquela época, o pai dele shapeava isopor, forrava o isopor para laminar com poliéster. Forrava com Papel de manteiga. papel manteiga. É. Depois laminava normal, que a gente não sabia nem o que era epóxi. Sim, e daí que vocês foram? Ele foi pro Rio? Você Não, foi eu fui embora. Você foi pro Rio. Ele depois foi primeiro pro Rio e aí aprendeu a fazer direito, não é isso? Ele fez uma viagem ao Rio, conheceu o Coronel. Coronel Parreira. Segundo o que eu sei, né? Eu fiquei sabendo que ele foi para o Rio, conheceu o Coronel Parreira, de quem fez boa amizade, conheceu um discípulo do Coronel Parreira, que era o Tony. E ele veio com uma carga muito grande de prancha, de sabedoria sobre prancha. E começou a fazer pranchas perfeitas, né? Aí naquele tempo só tinha um bloco, que era o Clark Forbin, que era um americano, Russell Coffins. Exatamente. Da Rússia, o Russell, ele fabricava os... Clark Foam, depois o Roger Foam. Roger Foam. era o Roger Clark, depois chegou o Roger, isso. Era um bloco... O Roger era um pouquinho inferior, né? A Era qualidade. Era um bloco de 9 pés, rapaz, às vezes até maior. Você tinha que se virar lixo e tirar alguma coisa. Não, a sorte é que no início as pranchas eram tudo 7, 8 pés. Era. Então não fazia muito diferença, Não existia, não era fã, não era Nada, mini, não nada, era nada. nada. Era uma prancha, um tamanho só, Só aquele bico fino. Bico fino, Aí, rabeta fina. era muito Diamond, né? Muita Diamond. Diamond, aquelas pin O bem pin, né? bem pin, que bem eu não sabia pin. naquele tempo nem para que servia, né? Agora vamos. Eu quero que você fale sobre esse encontro que você teve com ele lá em Santa Catarina. Que isso é importante como um acontecimento que ele teve. Jorge teve lá, lhe convidou para o casamento, né? Isso Quando primeiro. eu fui para Florianópolis, o Jorge estava no Rio, nós perdemos o contato, né? Sabia das histórias dele e tudo. E teve, não vou lembrar de datas. Sim. Ele tinha uma namorada que morava numa cidadezinha perto de Florianópolis, chamada Tubarão. Ele namorava uma menina chamada Kátia. E ia se casar. Ele foi ver ela, aproveitou o embalo, foi me visitar e me convidar para o casamento dele. E, inclusive, que ia até fazer lua de mel na Califórnia. E eu não sei quanto tempo se passou dessa última vez que eu ouvi para a morte dele. Aí depois eu fiquei sabendo do falecimento dele. Mas teve também parece que ele chegou a chamar você para ir trabalhar com ele. O seu Gabriel, depois da morte dele todo, o seu Gabriel me fez um convite. Depois da morte, então. Depois da morte dele. Para continuar com a... Me fez um convite para ir trabalhar com ele no Rio, shapear para eles lá. Mas eu já tinha meu negócio consolidado lá, tudo, não quis também. Não teve uma história de você ter ganho uma chave da cidade, alguma coisa? Não? Foi quando eu fiz a fábrica lá. Eu fui fazer a primeira fábrica, tudo, e eu fui recepcionado por foi um governador, não me lembro qual, me parabenizou através do Sul, incentivar o turismo na ilha. Aí eu fui homenageado lá no palácio e tudo. Que massa, foi legal. Viu? Aí eu chego no palácio Isso aconteceu também igual. Eu tinha mania de calçar meia com sandália havaiana. E fui de bermuda. O pessoal, você vai no palácio de bermuda e sandália havaiana?
Há uns 6 anos atrás, o pessoal de Floripa quis fazer uma homenagem aos antigos que começaram o surf lá em Florianópolis. E eu fui convidado para receber também um troféu. Que massa. E foi uma festa no João Bull. Foi há uns 5 anos, não, né? 6 anos. 6 anos, né? Eu me lembro, eu Aí... vi, eu sou amigo do cara que ele chamou. Eu já vi já vi isso. Aí eu fui convidado, aí eu apareço na porta da casa de festa, de calça, casaco, sandália e meia. Me barraram. Eu falei, moço, mas eu tenho que entrar, moço. Não, assim o senhor não pode. Aí alguém chegou no pé do vidro e falou, esse é um dos homenageados. Isso aí foi permitido. Meia no pé é baiano no frio, pai. Fala não, porque eu vi baiano lá. Sim. De meia passando ferro na sola do pé. Oi, Jorge. Vamos voltar aqui a parte de quando você começou a fabricar as pranchas aqui na Vasco da Gama, não foi isso? Isso, eu já estava morando em Florianópolis, fiz uma viagem, estava casado já, eu fiz uma viagem em 76. Então você ficou esse período todo em Florianópolis. De 72 a 76. Até 76. Aproximadamente. Tinha muito tempo que eu estava longe de casa, não via minha família, e resolvi visitar. Já estava casado e já estava fazendo prancha em Floripa, tudo. E surgiu a possibilidade de eu fabricar prancha aqui, porque onde eu ia eu levava minha plana, suforme, os templates, né? Levava. Os templatezinhos. E eu consegui uma casa na Vasco da Gama, comprei os blocos, comecei a fazer prancha lá. Era você eu, Zé Mário me ajudava, fazia a parte de lixa. Zé Mário, irmão de Jorge. Irmão de Jorge, Eu fazia o shape, laminava, Zé Mário lixava. Eram quilhas fixas na época. E Ricardo Gaúcho? Ricardo Gaúcho nunca trabalhou, não quis trabalhar. Mas ele participou da sociedade inicialmente, né? Ele deu start. Ele bancou uns blocos que ele ia vender essas pranchas prontas. Financista, né? Investidor que eu faria as pranchas e ele ia vender. Preço de custo, esse negócio. Comprou um lote de bloco, aí você faz. Eu fiz tudo. Uma vez eu estava em Florianópolis, me convidaram um havaiano para ir a São Paulo. Esse havaiano ficou um temporada em São Paulo. Foi o Jacola, não? Não, havaiano. Aí ele foi para Floripa. Então, quem quisesse um shape dele, ele cobrava, ele ia numa fábrica, a pessoa que quisesse o shape pagava pelo bloco e o havaiano shapeava e pagavam para o havaiano. Ele fez uns 10 a 15 shape lá. Eu sei que depois que o havaiano foi embora, teve muita gente que shapeou igualzinho e botou lá, ó, assinou e vendia. Não, foi o havaiano que teve e deixou pronto aí. Deve acontecer até hoje. E voltando a Salvador em 76, né? Aí eu fiz 50 pranchas ou 60 pranchas, passei 6 meses aqui. E nesse período que você estava em Salvador, você lembra das marcas de pranchas que você disputava o mercado? Olha, eu me lembro que nesse tempo tinha Musa. A Musa ninguém esquece. Tinha a Musa, me lembro, porque era o meu caminho quando eu ia surfar na Praia da Onda. Tinha... América e Valtinho faziam Não. Eles chegaram a fazer pranchas. Mas eu não me lembro, não conheci. Foi bem depois. Eu sempre fiz as pranchas, até hoje, as coisas que eu fabrico tem meu nome, Rupsel. Né? Ele não viu essa parte porque ele estava em Santa Catarina.
A gente, Não, todo não. mundo, É, todo mundo de quando Salvador você começou em 74, 73, só a música começou em 73. Hidra, essas começaram no final de 73 para 74, que foi FA, FA, Hidra, Quando Hidra. 70. América e Valtinho fizeram Eu soube dessa, Arco-íris, mas né? soube dessa Quebra-coco. hidra, era Salena. Não, era Menandro, Menandro, isso. Cucá e Paulinho Grimaldi. Isso. Então eu soube dela, mas não conheci, não tive na fábrica. Então você não lembra das marcas, né? Não, marca da Bahia, só me lembro de duas. Rati E e depois Musa. Só que a Musa era... Eu conhecia o Lapo, Nós todos, conhecia o Braulio, e, Gelês. aí era meu caminho, era para ir para Praia da Onda. E eu fiz essas pranchas, inclusive nessa época teve um campeonato de surf na Praia do Pescador. Como eu surfava na Praia da Onda, tinha um garoto, devia ter seus 12 para 13 anos, né, que surfava muito, que era um menino chamado Hilton. Hilton Issa. E hoje é Hilton Issa. O né? filho de Wilton. Hilton, que surfava Surfa muito. surfava no longboard, aí Surfava sempre ali surfou embaixo. várias- Surfava na Praia da Onda. Olhe bem, peraí, você tem um detalhe que parece que você... Eu fiz uma prancha pra prancha ele, né? Conte e fiz uma prancha, shapeei uma prancha, fiz e dei pro Hilton participar do campeonato. Que ele tirou o primeiro lugar com essa prancha, ganhou em primeiro lugar. Devia estar No começando campeonato. a ganhar os campeonatos Os campeonatos, todos, né? Com exatamente. 12 anos É. ele já começou a disputar. Ele já surfava, né? É. E eu surfei muito com o pai dele na Praia da Hilton. Onda. Isso. Eu me lembro. Aham. Pois é, eu me lembro que eu devia ter 10, 11 anos, 66, 67. Aí eu me lembro de você. A lembrança que eu tenho, você para mim foi uma referência. Eu acho que ali no Rio Vermelho, a referência de todo o Rio Vermelho foi você. Porque você foi o cara que chegou ali com a ideia da prancha, com a ideia e com a prancha na mão. Você procurou alguém para compartilhar a sua ideia, que Beto, Chiquita, fizeram as primeiras madeirites, começaram a surfar. E daí se propagou o surf, enquanto a gente pegava de planona, vocês de madeirite, vieram surgindo as pranchas de fibra de vidro, que surgiu, as primeiras foram a sua e a de Carlos Câmara. Quer dizer, podiam ter outras. Mas Não, ali no Rio Vermelho. no Rio Vermelho Rio só Vermelho, tinham as nossas. E como nós não saímos do Rio Vermelho, Pois é. podia ter outras na Pituba. Tinha que na Pituba, Jorge Miller já tinha trazido aquela prancha de fibra na Maralina. Na Quando ele morava Maralina. na Maralina. A prancha de Jorge, a prancha dos Miller, eles moravam na Maralina, quando eles trouxeram o madeirite. Quando eles foram morar na Barra, no Jardim Brasil, parece, quando eles foram madeirite na Maralina. Quando eles foram morar no Jardim Brasil, eles venderam as madeirite para Estanque e Champrão. Olha aí. Estanque e Champrão compraram os madeirites dele. Foi meu colega de colégio no Anel Devoto. E tudo na mesma época. Torão, Foi tudo na ali mesma na mesma época. época. Agora, eu não sabia, porque nós não saímos do Rio Vermelho. Eu vim saber que tinha outras pranchas de fibra, quando o Roberto Fadu comprou a dele, o senhor Gabriel já sabia que de vez em quando eu ia na Maralina para ver a fábrica, né? Pra ver. Aí apareceu para surfar na Praia da Onda o Alex, apareceu o Catarino. A primeira prancha dele era uma prancha importada, não era prancha nacional. Califórnia. Depois que ele fez uma amizade com o seu Gabriel, o seu Gabriel fez uma prancha pra ele. Ele tipo entrou meio de sócio. Ele entrou de sócio na lojinha do Campo Grande. Você lembra que teve uma lojinha Ratinho no Campo Grande? Não conheci. Com Nazareno. Naquele shoppingzinho em frente ao Hotel da Bahia, ali no Campo Grande. Aquele shoppingzinho. Uma galeria. Uma galeria. Eles botaram uma lojinha ali chamada Rati, que era de Nazareno, Jorge e Zé Alberto. Não lembro. Rati Surfboard. Rati Surfboard. Mas não durou muito porque não tinha nada dentro para vender. Não tinha parafina. Só tinha parafina. E eles tiveram, a Rati teve uma das maiores lojas surf shop
do Brasil lá no Rio de Janeiro. Não, eles no Rio chegaram a começar a dominar. Dominaram. Eles começaram a dominar, porque eles botaram Ricardo Bocão e Otávio Pacheco. Fizeram a primeira equipe. Eles foram os primeiros caras a patrocinar surf no Rio. Uhum. Pegando dois atletas bons e botando no time da JL. Não era mais Ratinho. Não, JL. Né? Já era JL, que é Jorge as Luiz. iniciais Jorge Luiz. Exatamente. Era o shape da Ratinho. Então eles já começaram nesse bang e muita gente começou a surfar com as pranchas deles, porque eles chegaram, Jorge mostrava o surf dele, Almi também, ondas maiores, eles se sobressaíam um pouquinho. Naquele tempo a gente surfava muita onda grande, muita onda grande. Porque eu acho que as pranchas que a gente tinha não dava pra surfar marol. E você lembra que não tinha cordinha? Lógico, gente. E caía menos do que caiu hoje. Cordinha mesmo começou de 75, 76... De ter mesmo cordinha que a gente começou a trazer. O tempo que eu surfei na Bahia, não tive cordinha. Fui conhecer cordinha quando eu fui pro Rio de Janeiro. Surfei, que eu morava no Recreio, surfava ali na Macumba, na prainha. Fiquei pouco tempo e me mandei para Florianópolis. Aí lá eu surfei muito. Eu cheguei a conseguir surfar até os 50 anos. Depois, tive um infarto dentro d'água surfando. Depois disso eu parei, que fiquei com medo de... Eu acho que foi na época desse infarto que você teve, que aí você teve que ficar... Foi por causa desse infarto que você teve que ficar em Salvador por um período... Não. Esse infarto foi... um tempo atrás. Não, é que eu me lembro. Eu acho foi a primeira vez eu vim para passear. Não. Na época que você veio para... que você conseguiu Parece que você teve esse infarto. Não pôde voltar para Santa Catarina. Não. Teve que ficar aqui. Essa é outra história. Porque esse infarto eu tive no ano 2000. Ah, certo. 2000. Eu vim aqui para passear de novo. Vim para passear. Já ainda estava surfando. Fui surfar e tive um infarto surfando. Ali da praia fui removido direto para o hospital. Fiquei 45 dias hospitalizado, operando. Depois disso, o médico disse que vai ter que ficar aqui um ano para saber se não vai ter rejeição, se isso ou aquilo. Fiquei um ano, eu quer saber? Ficar logo de vez. Pois é. Aí e daí até hoje. E você começou aí a fazer canoa? Foi aí que eu comecei a fazer. Eu já fabricava remo. Porque em 84 eu fiz uma viagem ao Amazonas e lá eu tinha, como não tem bar, para poder ir para a praia, tinha que ir para o Caribe, que é pertinho. E eu fazia remo para canoa canadense, né? Onde eu tive conhecimento, conheci e já fabricava. Você fabricava já nessa época canoa? Em 84 eu fabricava canoas canadense, caiaque e remos para canoa canadense. Aonde? Em Boa Vista, Roraima. Certo. Né? Tem história, rapaz. Correu o Brasil inteiro. Quando eu cheguei em 2000 aqui, quer dizer, do Amazonas eu voltei para o Rio, passei uma temporada no Rio e vim para cá em 2000. Né? Tive um infarto e resolvi ficar aqui até hoje. Comecei a fazer os remos para stand-up. Foi onde eu conheci o Pitoloceu, né? Pitoloceu. Né? Ele foi me procurar para saber se eu podia fazer. Ninguém conhece esse cara. Ninguém. Pitoloceu, ninguém conhece. Aí eu conheci o Ptolomeu. Faça isso com ele. Né? Que ele foi me procurar para eu fazer remos para canoa? Não, stand-up. Para stand-up? Para stand-up. Eu soube por ele que ele foi fazer stand-up por minha causa. Que em 2000 eu trouxe para ele uma revista gringa de stand-up, a primeira que eu tinha visto. Ele vai contar isso para você. E aí liguei para ele e ele me... E a primeira prancha que ele fez foi com você? Foi ele e
Zé Augusto. Zé Augusto. Zé Augusto, Zé nós Augusto, três. Zé Augusto. É, Como foi essa história? Eu prefiro deixar que ele conte. Certo. Deixa ele contar a A gente história vai dele. contar, a gente Vem vai cá, contar. e os planos agora aqui na Bahia? Quais Aqui são na os Bahia, planos aqui eu agora? estou fabricando canoas havaianas desde o ano 2000. E É aquelas menores, né? eu fabrico. Eu estava recentemente em Porto Seguro, fazendo OC2, OC1. Eu fazia uma parceria lá na mesma fábrica. Nós fazíamos, um amigo da Corivá fazia OC4, SUF e V1. Então, um bloco de quem fazia OC1, OC2, V1, OC4, SUF. E hoje eu estou aqui na Bahia, voltei, estou aqui em Salvador, fabricando OC1, V1, OC2. A começar. Você está E fabricando aonde? e os Lá, remos? lá com Ptolomeu. Estou fabricando lá em Vida Nova, né? Na fábrica de prancha. Ali, Nós temos um... Lauro de Freitas. Lauro de Freitas. Nós temos um galpão lá bom. As que instalações. atende perfeitamente uma fabricação. Já começamos, já temos... Já estou começando a produção. Já começamos, já temos encomendas de OC, né? Estamos aí. Quem quiser é só chegar e bater um papo, a gente faz essas canoas. Quer dizer, veja só, eu passei agora 15 anos em Arraial, mas antes disso, eu fui a primeira fábrica de OC daqui de OC1, daqui de Salvador. Do Nordeste, praticamente, né? Pode ser. Quando foi, você lembra a data? Foi em 2001. 2001, né? 2001. Então foi na época que Ptolomeu também estava Começando a fabricação de a stand-up. fabricação, exatamente. Ele com stand-up e você com o eu seu. nas canoas e nos remos. Foi 2001, não tinha fábrica de canoas aqui. Eu montei a primeira fábrica de canoas havaiana fazendo OC1, OC2. Hoje nós voltamos, eu estou fazendo OC1, OC2, V1. Futuramente, quem sabe a V6, a OC4 SUF. É porque eu acho interessante essa subida para V6, porque falando comercialmente, a V6 ela é muito requisitada para aqueles passeios turísticos, por exemplo, ali o pessoal da Contorno, ali da Praia da Preguiça. Eles usam... O passeio turístico, na minha concepção, é juntar o útil ao agradável. E V6 não seria o ideal? Pelo número de pessoas? É porque pega OC6 ou V6, porque pegam seis pessoas. Inclusive lá no... Seis não, são 5 com o proeiro, o capitão, que seriam... Porque lá ali na Praia da Preguiça, eu tenho visto que saem muitos passeios. Porque ali é uma área turística, que tem os fortes, tem, né, Solar do Unhão, né, Ribeira, a água é tranquila. É um outro tipo de turismo, é um outro olhar. Um olhar comercial, turístico, de observação. Sim, né? sim. Então, o que é que eu vejo? Ali na Praia da Preguiça, os clubes de canoeiro, eles utilizam muito duas canoas. O chamado catamarã. Um catamarã de dá canoa. 12 pessoas. É o Para fazer esses catamarã. passeios. Eu acho isso, comercialmente, eu acho isso. Nós usamos isso nos treinos, né? Nos treinos que são a partir de 5 horas da manhã, né? Geralmente essas horários são só para treinos, tranquilo, né? E hoje também está divulgado muito a remada de V1, OC1, né? Está muito divulgado. Toda base sempre tem. É que eu acho que a OC1 e V1 ela é mais para competição. Não. É para treino mesmo. A V1 é uma escola para quem vai fazer leme em OC6. É uma escola. Porque ela não tem leme. A V1. A V1 não tem leme. A OC1 não. A OC1 tem leme que você controla. A OC1 é mais para competição. Pessoal, todas competem. Todas competem. De OC1 a OC6.
eu tô falando em relação o turismo. Pessoal, se for fazer turismo. Sim, é evidente. A melhor forma de você ganhar dinheiro é se você puder botar 10 pessoas numa canoa, você vai ganhar mais. Comercialmente, sim. Comercialmente, sim. É isso que eu tô falando. Eu tenho conhecidos que se mandaram para morar no Havaí e só passeando, fazendo passeios de canoa. Não, eles já estão no mundo Aqui todo. o Tem Brasil- baianos em Portugal, tem É. baianos. Tem mais de 100 canoas hoje aqui em Salvador. Isso. Mais de 100 fala, canoas trabalhando. Trabalhando só com turismo. Só com o turismo. É. Vários clubes. Tem uma em. Como é? Se você for Itacimirim, tem. Praia do Forte tem. Na No Bahia, Rio na lá Bahia é tem. mais de 200. Busca a Vida A tem. costa inteira da Bahia está com canoas havaianas. Eu levei a canoa havaiana para Porto Seguro. Hoje nós temos 10 bases lá. Aí, ó. Quem, nem falou o de, Tacaré. quem falou de você consertando as OC6 foi Frank Faro, que você tinha consertado a dele Frank Faro quando esbagaçou, teve né? um acidente e esbagaçou tudo. Eu consertei ela tudo. Ainda estava em Salvador. Ele recentemente esteve lá hospedado com a gente. Ele ainda passou- tem duas. Ele fez duas, uma né? OC4. Ele tem uma OC4 e ainda tem essa velha. E eu quero aproveitar para deixar aqui que nós estamos fazendo reforma em Canoas, né? Reforma de concertos da fibra, ou de epóxi, ou de carbono, e também com pintura, reforma geral. Nas canoas havaianas, quem quiser é só chegar. E os- Fabricando e de remo, os né? remos, Com né? alta qualidade. Isso aqui é Vai- de carbono. vai né? bom. esse bombar. é full carbono, 100% carbono. 100% carbono. Esse aqui é um machetado de madeira tratadas, né? Esse está no peso de um remo de padrão Rapaz, isso internacional. aqui tá muito leve. É. Sabe aqui? Esse é de Petoloceu. Lindíssimo. Esse Pois aqui eu fiquei então, chocado aí, quando ó, eu vi a qualidade. se vocês quiserem fazer um OC1, encomendar um OC1, um OC, V1, OC1, V1 OC1, V1, OC2, e por OC2. enquanto. Por é. enquanto. Quiserem encomendar, é só procurar Jorge Rupson e Ptolomeu em Lauros de Freitas. A gente Também deixaremos- stand-up, pranchas de Stand-up surf, também. remada, o Isso. que quiser, Remo. os homens fazem, velho. Os Prancha homens de trabalham. surf. Ou simplesmente trocar uma conversa, bater um papo, né? É bom. Pra aprender um matar pouquinho, né? Isso, ambas as partes. Ó, eu quero agradecer aqui ao Louro, Barraca do Louro, me mandou minha canequinha aqui, porque as últimas duas que eu tinha, eu dei a meus visitantes, Jorge Rupson. Obrigado, Não, Louro. é porque não chegou ainda. Mas eles levaram as da Musa, eu tô com uma da Barraca do Louro aqui, que eu ganhei de presente, fazendo a propaganda. Aí, Loureiro, tamo E aqui, junto. ó, Baixa o preço lá, viu, velho? uma propaganda aqui também, ó. Ó. Fundo da Folia. Aê, Fundo da Folia. Esse aí, ó, é em homenagem. Nós todos aqui apoiamos o Parque Marinho da Barra. Em homenagem a Bernardo Mussi. Bernardo Mussi, O sua grande- tropa, Luiz Américo, o a grande- galera aí que realmente limpam aquele parque O inteiro pra criador do gente. Fundo da Folia, que fez a limpeza e continua fazendo a limpeza do oceano, naquela parte ali maravilhosa que é o Farol da Barra. Enquanto aquela o resto região todo suja ali. até o E final agora de tem fevereiro. muita sujeira, muita coisa para limpar. Então fica aqui as nossas considerações, Bonga. E estamos adoro. esperando aqui. Mais lá. Vamos esperar aqui que Bonga mande pra gente uma camisa do Parque Marinho da Barra. A gente vestir aqui em homenagem a esse grande projeto. Que é um projeto necessário. Jorge, você tem aí uns minutinhos pra dizer o que você quiser, mandar um alô pra galera da Bahia ou pra onde você quiser. Bom, eu quero dizer que todos são bem-vindos na nossa fábrica para conhecer, para conversar, para adquirir uma canoa, adquirir um remo. E a vocês... Para consertar. São bem-vindos. É só chegar, nem que seja para trocar uma Estacionamento tranquilo. Tranquilo, sossegado. Estamos lá de segunda a sexta em horário comercial. É só aparecer.
Nós vamos disponibilizar no site, no telefone. coisa, todos os telefones, todos os Legal. contatos seu e de Ptolomeu. Certo? E a vocês, basta um convite para a gente fazer uma remada. Tá e feito. agradecer. Tá marcado. Prazer em revê-los, hein? Prazer, Tudo de bom. prazer Prazer foi é nosso, nosso, Jorge. Lenda, ídolo da Bahia aí, um prazer muito feliz da sua volta aí pra Bahia, a gente poder continuar repartindo pro pessoal todas as histórias do surf baiano. O nosso reconhecimento a você. O nosso Obrigado. Por tudo reconhecimento que você ao fez o pelo grande surf. pioneiro do Rio Vermelho, Rio Praia da Vermelho. Onda. Um deles. Um deles, mas deles. cadê o resto? Carlos Câmara já se foi. Já se Roberto Beto, Fadu Fadu também. já se foi. E Beto. Beto e o Chiquita, como ele disse, tem 20 anos que eu não vejo eles. Seria interessante se eles, né? A gente talvez. conseguir Ouvirem, fazer uma... Vamos fazer uma mesa redonda mesa, aqui, pois né? é. Não deixe de se inscrever, dê o seu like. Tamo junto. Jorge Rupsel, lá pro Coutinho Clailoeli. Aloha!